Quero convidar os irmãos para lermos a palavra do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 30. Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 30. Glória a Deus. Se o irmão Miguel Neto conseguir projetar o versículo 30 e 31. 30 e 31. Ver se dá para botar os dois. Os irmãos podem até ler aqui, como está escrito aqui. Diz assim, podemos ler todos aqui numa só voz. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vós sois dele em Jesus. Mas vamos falar sobre somente Deus pode, irmãos. Às vezes a gente ouve algumas pessoas orarem, eu não tenho nada contra, né? Mas dizer o seguinte, que o Senhor possa fazer aquilo, que o Senhor possa fazer aquele outro, né? Isso está errado, irmãos. O Senhor pode tudo na vida. O Senhor é um Deus criador, o Senhor que criou tudo, o Senhor é que faz tudo, então Ele pode fazer e desfazer. Existem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. Então, à luz da Bíblia, nós vamos mostrar algumas coisas dessas coisas. Somente Deus pode conceder-nos uma vida abundante. Só Ele pode nos conceder uma vida abundante. O seu dinheiro não pode, o seu emprego não pode, somente Deus pode. O apóstolo João, em seu livro, nos mostra um Cristo que é considerado uma porta. E quem entrar por ela encontrará refúgio e pastagem. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. E quem estiver nele, com ele estará seguro e salvo. E vamos ler em João 10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você é chamado para orar, para vir aqui na frente, venha pensando nisso, que o Senhor, que você vai ajoelhar aos pés dele, não aos pés do pastor, não aos pés da pessoa que está aqui orando, é um Senhor poderoso que quer te dar vida e vida em abundância. Sabe o que significa vida em abundância, irmãos? É muito mais vida do que a gente imagina, né? Somente Deus pode satisfazer-nos, irmãos. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Coríntios, ele escreve que Deus satisfará todos aqueles que de uma maneira ou de outra colaboram para o reino de Deus na terra. Se você é um colaborador do reino de Deus na terra, o Senhor vai te satisfazer. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E que cada um contribua de acordo com o propósito no seu coração, e nos lembra que Deus ama o que dá com alegria. Portanto, Deus quer nos satisfazer sempre. Tenhamos fé, irmãos, e façamos a nossa parte. Salmo 37, 25, o escritor declara: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar pão. Quantos e quantos crentes chorosos que vivem reclamando da vida, que não conhecem a palavra de Deus, por isso ficam reclamando. Reclamam de tudo. E nós não devemos reclamar, porque o Senhor está lá dando a sustentação que a gente precisa no tempo certo e na hora certa. E voltando ao livro de Coríntios, nós lemos o seguinte em 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém, irmãos? Deus é este Deus que tudo pode, que tudo nos dá. Se você tem necessidade, é somente a Deus que você tem que pedir. Somente a Ele, não é preciso mais ninguém, não é preciso sair atrás de orações que se fazem em casas de pessoas que não tem nem pastor nem igreja. Então nós devemos vir aqui para a nossa igreja, esta casa de oração, irmãos. É aqui que o Senhor Deus te espera. É aqui que o Senhor Deus espera que você coloque o seu joelho no chão e chore aos pés dele. E ele tudo vai te dar. Somente Deus pode salvar-nos, irmãos. O escritor do livro de Hebreus, ele fala com muita propriedade sobre Jesus Cristo, que tendo sacerdócio perpétuo permanece eternamente, e todos que através dele se entregam a Deus têm garantida a salvação, e se mantiverem firmes e fiéis nos caminhos do Senhor. Quando você entrega a sua vida ao Senhor e se mantém firme e fiel, fugindo do pecado, se mantendo ali com lealdade ao Senhor, a sua salvação está garantida. E você um dia, quando o Senhor Jesus voltar, porque Ele brevemente vai voltar, irmãos. Então nós temos que estar preparados, né? No livro de Hebreus 7:25 diz, Hebreus 7:25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus intercede por nós. O Senhor Jesus é o nosso advogado, sabia, irmãos? Ele é o nosso advogado, é Ele que intercede junto a Deus Todo-Poderoso por nós. É Ele que diz a Deus, Senhor, perdoa. Eles são humanos, né? Mas são meus irmãos. O Senhor os acolheu como filhos. Nós somos filhos de Deus adotivos, irmãos. Nós vivemos sob a mão do Senhor. Somente Deus, irmãos, pode levantar-nos. Somente Deus pode nos levantar. Não tem outro que nos levanta, é só Deus. Existe um ditado popular atribuído à Bíblia, mas na verdade isso não está escrito na Bíblia, irmãos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Alguém encontrou isso escrito na Bíblia? Mas é falado que é da Bíblia, né? Lemos no livro de Hebreus que Abraão recebeu a ordem para imolar o seu filho Isaque, lembram? A Bíblia relata que ele subiu o monte para executar a triste tarefa de matar o seu único filho e oferecer a Deus. Imagine se hoje Deus pediu uma coisa dessa para alguns de nós. Teríamos a coragem de matar? Teríamos a coragem de dar o nosso filho? De dar o nosso neto, nossa neta? Talvez não, né? Mas Abraão teve. Abraão acreditou em Deus. Abraão tinha a certeza que se ele matasse Isaque, das cinzas de Isaque, Deus o ressuscitaria. Porque Abraão conhecia uma promessa que Deus fez a ele, que dele teria a descendência de uma grande nação. Então, ele acreditou que Deus não ia deixar aquele menino morrer, como não deixou. Mas oferecê-lo a Deus está escrito em Hebreus 11:18, você pode ler. Abraão reconhece que Deus é poderoso para até dos mortos ressuscitar seus filhos, e ele sobe ao monte confiante na promessa de Deus para ele. E eu pergunto a você, igreja de Deus agora, como está a sua fé no Deus vivo e verdadeiro? Está firme a tua fé? Saiba que Ele está sempre te observando e impedindo você de cair. Deus impede a gente de cair, irmãos. Às vezes nós olhamos apenas aquilo que os nossos olhos veem. Nós não conseguimos imaginar o que acontece à nossa volta. As pequenas coisas que acontecem, os pequenos livramentos que Deus nos dá, né? Então são coisas que a gente não agradece a Deus. Ontem estava chegando com a minha filha à noite e quando nós fomos virar para entrar no nosso condomínio, aqui, quando a minha filha foi encostar aqui no condomínio, já foi outra, quando a minha filha foi encostar aqui, um motoqueiro passou que ninguém viu esse camarada. E aí minha filha freou em cima, o camarada passou, né? Não bateu. Esse é um livramento. E foi graça, a gente agradeceu a Deus ali naquela hora por esse livramento. Porque Satanás manda o motoqueiro, mas Deus manda a gente desviar. Então o Senhor está ali.
Em Provérbios 24:16 ele diz, por quê? Prestem atenção nisso, irmãos, é uma palavra linda e maravilhosa. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçará no mal. 7 vezes você cai e se levanta, porque quem te levanta é Deus, é a mão de Deus que te levanta, amém? Somente Deus pode guardar-nos, irmãos. O Salmo 121, 5-8 diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, esses versículos, eles falam por si sobre o amor de Deus por nós, né? Nós temos um Deus, irmãos, que Ele tem ciúmes de nós. E Ele não deixa que nada, nem ninguém venha nos atrapalhar. Não tenha medo, não abuse do diabo, não abuse, não fique abusando, não. Mas não tenha medo dele, não. Sabe por quê? Porque ele já está vencido. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia escreve isso, nós somos mais do que vencedores. E mais do que vencedores é que você tem poder em Cristo Jesus. Sozinho nós somos fracos, mas com o nosso Deus Todo-Poderoso nos apoiando, nós somos fortes. E nós temos que ser uma igreja forte. E esta igreja, irmãos, vai começar a enfrentar agora muita coisa. Essa construção desta igreja vai ser uma obra que o Senhor vai nos testar. O Senhor vai testar a nossa fé, vai testar a nossa paciência, vai testar até onde nós temos confiança a Ele ou não, né? Porque nós temos que ajudar o nosso pastor. Se nós não temos dinheiro, vamos ajudar em oração. Não temos dinheiro para fazer, vamos ajudar em oração, vamos vir aqui um dia levar um tijolinho lá. É como eu falei com uma irmã aqui, eu não tenho para dar, falei, mas a senhora pode carregar um tijolo. Um tijolo que a senhora ajuda, já está ajudando na igreja. Então, irmãos, nós vamos enfrentar muitos obstáculos, né? Porque o diabo não quer que se construa uma igreja nesse lugar. Os irmãos perceberam quanto a nossa igreja está juntando de gente? Já perceberam no domingo? Isso aí o que é? É fruto de oração e é fruto de que Deus está nesse negócio. Amém, irmãos? Esse estudo é bem grandão, mas eu gosto que o pastor Fabiano dê a palavra dele, palavra final. Amém? Que Deus nos abençoe a todos e creia, irmãos, só Deus pode. Amém? Só quero, então, compartilhar aqui com os irmãos o texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, porque essa palavra, desde a madrugada, bate no meu coração. O Senhor dizendo assim, mas vocês são dele, em Jesus Cristo. Vocês são dele, em Jesus Cristo. Vocês são dele, em Jesus Cristo. Essa palavra estava batendo ali no meu coração. Vocês são dele, em Jesus Cristo. Pode tudo estar se acabando ao nosso redor, mas nós somos dele, em Jesus Cristo. Pode o Golias levantar, brigar, espernear, cantar, mas nós somos dele, em Jesus Cristo. Na época de Isaías, glória a Deus. Na época de Isaías tinha um rei muito conhecido, Ezequias. A história de Ezequias é uma história linda, porque é um dos muitos reis, ele era um dos que mais corria para os pés do Senhor. Ezequias era um rei que era temente, tudo que acontecia com ele, ele corria aos pés do Senhor. A Bíblia registra, por exemplo, em Isaías 37, 38, a história de Ezequias, e me chama a atenção no capítulo 37, quando ele, no auge do seu reinado, ele é ameaçado pela maior força militar da sua época, que era a Síria. A Síria mandou recado, o rei da Síria, com seus capitães generais, mandaram um recado para Ezequias. E capítulo 37, versículo 10, dizia assim, digam a Ezequias, rei de Judá. Olha a palavra daquele Senaqueribe, rei da Síria, mandou dizer para Ezequias, ele diz assim,
Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras? Como as destruíram? Totalmente você pensa que pode escapar? Aí ele diz assim: será que os deuses daquelas terras puderam livrar os povos daquelas terras da mão do rei? Aí Ezequias tinha tantas opções. Quando ele recebeu aquela palavra dura, o normal era ele se alarmar, ele correr para juntar seus generais. O normal era ele fazer como os reis faziam. Ele chamava um mensageiro e dizia assim: corre lá no rei do Egito, leva aqui 500 quilos de ouro e diz para ele: eu quero comprar uma aliança contigo para que tu te una comigo para me defender contra o invasor. Aí eles faziam essas alianças. Talvez o outro rei partisse logo para esta solução. Ou então, às vezes o rei fazia o seguinte: vamos, enche a cidade de víveres, acumula água, acumula comida, fecha a cidade toda e deixa ele lá e gritar. Vamos ficar aqui dentro esperando, vamos lutar, vamos jogar flecha, vamos resistir. Ou quem sabe, se fosse um outro rei, teria dito: não, vem para cima, eu vou também, vamos se juntar, sou pouco, mas, como diz alguém, tu é grande, mas não é dois. E queria ir lá peitar, mas Ezequias não agiu assim. Porque Ezequias sabia quem era o dono dele. Ezequias sabia quem era o dono dele. Talvez se Isaías tivesse vivido depois de Paulo, ecoasse no ouvido dele a palavra de Paulo aos Coríntios: vós sois dele, vós sois dele, vós sois dele, em Jesus Cristo, vós sois dele. Vocês têm um dono, alguém que cuida, que zela, alguém que diz que ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Aí Ezequias vai orar. Capítulo 37, versículo 14, ele começa a oração, irmãos. A oração de Ezequias é uma oração de alguém que sabe que tem um dono. Ele diz assim no versículo 15: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido e ouve, abre os olhos e vê todas as palavras que aquele homem usou para afrontar o Senhor, para vir contra a tua herança. E ele então ora ao Senhor, e quando ele termina de orar, não foi uma oração longa. A oração reúne 4 versículos da Bíblia. O que houve do registro. Talvez ele tenha orado um pouco mais, um pouco menos. Mas uma coisa é o homem saber de quem ele pertence, a quem ele pertence. Quando você sabe quem você é e quem está no controle da sua vida. E Ezequias, ao invés de se desesperar, de se apavorar, de ir buscar recursos no homem, ele foi para os pés do Senhor. Aí, quantas vezes aconteceu isso na vida de Ezequias? A ameaça surgia, ele corria para o dono. A ameaça surgia, ele corria para aquele que controla. Se Ezequias fosse uma criança, alguém poderia dizer assim: correu para a barra da saia da mãe. Ezequias tinha essa personalidade, ele estava sempre na presença do Senhor. Pela Bíblia, ele não correu para a saia do dono, mas correu para a proteção da sombra das asas do Altíssimo. Isso ele sabia, isso ele conhecia. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele corre para o dono e ora: Senhor, está aqui, Senhor. Olha a ameaça dele, Senhor. Olha o que ele está dizendo, Senhor. Olha o que ele está fazendo contra mim. Aí o Senhor manda Isaías dizer: volta lá e fala com Ezequias. Aí Isaías volta dizendo para ele: assim diz o Senhor, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, esta é a palavra do Senhor a respeito dele. Aí Deus começa a fala muita coisa. No versículo 33, o Senhor diz assim: ele não entrará nessa cidade.
não lançará nenhuma flecha contra ela, não virá diante dela com escudo, não construirá rampa de ataque, pelo caminho que ele vier, ele voltará, nem nesta cidade ele não entrará. No versículo 35, eu a defenderei, diz o Senhor, para a livrar por amor de mim. Quando Oséias termina de falar, o Senhor dá ordem para o anjo. Versículo 36. Sai o anjo do Senhor, irmão. Olha, quando você sabe quem é o seu dono, quando você confia, esconde, corre para ele, irmão, as coisas não acontecem de forma natural. A Bíblia diz lá no capítulo 24 de Provérbios que aquele que se mostra fraco no dia da aflição é porque realmente é fraco. Mas quando você sabe quem é seu dono, a hora da aflição te faz correr para ele, aí as coisas pegam. Porque o Senhor que está mandou o anjo. Diz a Bíblia aqui que o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do exército da Assíria. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém, não houve invasão, não houve ameaça, não houve quem lançasse sequer uma pedra, porque a palavra do Senhor se cumpriu. Mexeram em quem tinha dono. Por isso Paulo fala e a gente guarda a palavra de Paulo, diz assim: vós sois dele, vós sois dele, vós sois dele, vós sois dele. Você e eu temos um dono. Nós não somos filhos bastardos, nós temos um dono, um pai, alguém que cuida de nós. E aí quando o inimigo levanta, diz a palavra de Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Guarde essa palavra com você. Nós somos dele em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.